Boa noite. Boa noite. Condenado no mensalão petista, José Dirceu começa a cumprir o restante da pena em casa. Na volta ao Senado, Aécio diz que não pretende dialogar com o governo se Dilma não mudar a postura. A Justiça determina a prisão imediata de Gil Rugai, condenado por matar o pai e a mulher dele em 2004. O Ministério Público denuncia a facção criminosa PCC por ligação com máfia italiana. A Polícia Paulista prende quadrilha especializada em roubo e desmanche de caminhões. E em São Paulo, chuva forte evita queda no nível do sistema Cantareira. Polícia cumpre ordem judicial de reintegração de posse em terreno invadido na Zona Leste. 400 pessoas deixaram a área. 130 policiais militares participaram da operação. A entrada do terreno, que fica na região da Avenida Jacupêssego, na Zona Leste, foi fechada para que o comando da PM negociasse a desocupação determinada por ordem judicial. Por volta das 7 horas da manhã, antes mesmo do acesso ser liberado para a imprensa, os primeiros moradores começaram a deixar o local. Não é nosso, né? A gente está chegando aqui no local do terreno, está chovendo neste momento e além dos muitos barracos de madeira, também há muitas casas de alvenaria. E para esses moradores não resta outra alternativa a não ser tentar salvar o que restou das casas. O terreno, que pertence a uma empresa, começou a ser invadido há 5 anos. De lá para cá, 150 famílias, totalizando quase 400 pessoas, fixaram residência aqui. Dezenas de caminhões de mudança auxiliaram na remoção dos móveis. A maioria alega que não sabia que o terreno era particular. Era cheio de carro velho, abandonado, cheio de entulho, e nós vimos invadir uma área. Como não houve resistência, a polícia não precisou agir e apenas acompanhou a desocupação. Não houve incidentes e nem confrontos. Eles estavam todos cientes que ia haver a reintegração. Hoje chegamos aqui cedo, teve um pouquinho de resistência, né, mas foi conversado, diálogo, tudo. E foi tudo pacífico. Jéssica está desempregada. Além de trabalho, diz que vai ter que procurar um local para morar. Só retirei o básico, geladeira, fogão. O restante não tem para onde levar. Dona Maria é mais otimista. A empregada doméstica conta que nunca teve residência fixa e que já está acostumada a ser despejada. A esperança dela parece ser a de muitos por aqui. A gente achou que era nosso. A gente veio para... Quem vem assim, vem ou para ganhar ou para perder, né? E já tem para onde ir, não? O conhecido nosso cedeu uma parte para nós, para mim pôr minhas coisas, até achar outro lugar. Aí eu vou alugar uma casa para mim. Fica difícil, apertado, mas nós vamos embora. Mas não vale não, A Prefeitura de São Paulo informa que o terreno é particular e que os invasores interessados em participar de programas habitacionais devem fazer o cadastro pela internet ou pela central de atendimento que fica na Avenida São João, número 299, no centro da capital paulista. Justiça nega pedido de anulação de júri e determina a prisão imediata de Gil Rugai. Ele foi condenado a 33 anos de detenção pelo assassinato do pai e da madrasta. O crime aconteceu em 2004. Gil Rugai foi condenado em júri popular no ano passado por duplo homicídio qualificado por motivo torpe. Na época, o estudante saiu do fórum sem ser preso, porque já respondia ao processo em liberdade. A defesa de Gil pediu pela anulação do júri, alegando que houve erros durante o processo. Rugai nega que tenha atirado no pai e na madrasta dentro da residência deles, no bairro de Perdizes. Porém, a acusação diz que Gil cometeu o crime porque havia sido descoberto desviando dinheiro da empresa do pai. Com um carro, o motorista tenta invadir o Palácio do Buriti, sede do governo do Distrito Federal, e faz uma mulher refém. Segundo os negociadores da polícia, o criminoso não deixou claro qual seria o objetivo do sequestro.
O motorista Robson Martins da Silva ameaçou com uma faca a funcionária do Tribunal de Justiça, Jurema Assunção. Depois de 1 hora de negociações, a polícia militar conseguiu render o sequestrador utilizando uma arma de choque e balas de borracha. A refém não ficou ferida. Vídeos mostram o momento do tiroteio que deixou 15 feridos e um morto em uma casa noturna de Porto Alegre. Os vídeos foram divulgados pelo jornal Diário Gaúcho. Nas imagens, a apresentação de funk é interrompida por disparos seguidos por gritos dos frequentadores da boate. A polícia militar acredita que o tiroteio ocorreu por causa de uma briga entre gangues rivais. Ontem, 5 suspeitos foram presos depois de trocarem tiros com a PM em uma abordagem policial. Pelo menos um deles é considerado suspeito de participação no tiroteio na casa noturna. Ministério Público Federal denuncia a facção criminosa PCC por ligação com o grupo mafioso italiano 'Ndrangheta. Segundo o Ministério Público Federal, a conexão entre os dois grupos começou a ser descoberta a partir da Operação Oversea, deflagrada no fim de março pela Polícia Federal. Na ocasião, 3 pessoas foram presas em flagrante, transportando 56 quilos de cocaína da Bolívia. A droga seria levada para a Europa. Com o grupo também foram apreendidos 230 mil euros. De acordo com os procuradores, o grupo era formado por mais de 50 pessoas. O esquema funcionava da seguinte forma: a droga passava pelo Porto de Santos e seguia para Espanha, Holanda e Itália. A base da ação, segundo a Procuradoria, seria a região de Calábria, que fica na Península Italiana. Para efetuar os pagamentos, a quadrilha usava uma empresa de fachada com sede no Uruguai. Segundo o Ministério Público, os criminosos participaram de pelo menos 21 operações de exportação de cocaína nos últimos anos. Mesmo em dia de chuva, a equipe de controle da fauna do aeroporto de Congonhas trabalha para manter a pista livre de animais como pássaros que podem provocar acidentes. O binóculo ajuda na observação. É assim todos os dias. O olhar atento da bióloga Mariane varre a área do aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital. Ela coordena a equipe de controle da fauna do aeroporto. A função desses profissionais é afastar e resgatar pássaros e até cães, que muitas vezes invadem a pista e as áreas de operação e mudam a rotina do lugar. Importante tanto para a segurança de voo quanto para o bem-estar dos animais também. São biólogos e veterinários que utilizam, inclusive, armadilhas e iscas para atrair os bichos. A gente utiliza para poder pegar carcará, urubu também. A gente está com um pouco de dificuldade de pegar urubus, mas para os urubus também. E também o gaviões, também e outros falcões que vêm aparecer. As aves representam um dos principais problemas nos aeroportos. E o quero-quero, famoso nos campos de futebol, também reina por aqui. Só no ano passado foram registradas cerca de 1.700 colisões de aeronaves com aves e outros animais em todo o país. Em Congonhas foram 54. Este vídeo mostra como o motor de um avião reage após a colisão com um pássaro. De acordo com o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o prejuízo anual para o setor é de mais de 8 milhões de dólares. Todos os animais que são resgatados aqui no aeroporto recebem tratamento e vão ser encaminhados para o Departamento de Parques e Áreas Verdes da Prefeitura. Lá eles serão identificados e depois soltos em áreas bem afastadas dos aviões. Já as carcaças dos animais são guardadas em um freezer no setor de fauna que fica dentro da área do aeroporto. A gente tem um convênio, com a Universidade de Brasília, através do CDT, que é um centro da Universidade de Brasília, que disponibiliza a equipe aqui dos biólogos, do veterinário, que trabalham aqui. Acidente entre 2 ônibus na zona leste da capital deixa 5 pessoas feridas.
A batida entre os coletivos aconteceu no início da manhã na Avenida Aricanduva, próximo ao Parque do Carmo. Um acidente interditou 2 faixas da pista, causando congestionamento. Os feridos foram levados a hospitais da região. O estado de saúde deles não é considerado grave. As causas do acidente ainda são investigadas. Amanhã, motoristas e cobradores de ônibus da capital paulista devem fazer uma paralisação de 4 horas em protesto aos ataques a coletivos ocorridos nos últimos meses. De acordo com a União Geral dos Trabalhadores, uma das organizadoras da greve, nenhuma das linhas da capital irá circular no período das 10 da manhã às 2 da tarde. O porta-voz da entidade disse que a paralisação será feita fora do horário de pico para não atrapalhar a população. Segundo o Sindicato das Empresas de Ônibus, já são 141 veículos incendiados neste ano. O ataque mais recente aconteceu em Guaianazes, na Zona Leste, no último domingo. Prefeitura de Guarulhos, na Grande São Paulo, responsabiliza a Sabesp pela redução do abastecimento de água nos últimos dias. Segundo o governo do município, a companhia voltou a reduzir a vazão da água na região. Desde março, os moradores estão economizando água. O rodízio começou em 6 bairros e agora atinge toda a cidade. 2 tonéis para guardar água, um no andar de cima e o outro na parte de baixo da casa. Água para mim limpar a casa, né? E lavar a louça e jogar no banheiro. A caixa fica para a gente cozinhar e tomar um banho, né? Rapidinho. Vera mora em Guarulhos, uma das pelo menos 25 cidades do estado que adotaram oficialmente o racionamento. Um dia tem água, no outro não. O rodízio começou em 6 bairros e agora atinge a cidade inteira, mais de 1 milhão de pessoas. A rotina de economia mudou os hábitos. Lavar roupa só uma vez na semana e com o cuidado de aproveitar a água da máquina para limpar o quintal. A faxina no banheiro também ficou mais enxuta. Em vez de eu jogar água, eu pego um balde, coloco os produtos, depois eu passo um álcool perfumado, aí o banheiro fica cheiroso, com pouca água. Na lanchonete, para limpar o chão, só pano molhado. Antes a gente jogava, era com a mangueira mesmo. Lavando? Lavando mesmo, porque se não usasse a mangueira. Mas hoje em dia você tem que ir descobrindo outras formas de limpar, sem ter que gastar muito, né? Tem que economizar. O rodízio começou em março, logo depois que a Sabesp reduziu a quantidade de água fornecida ao município. Nos últimos dias, segundo a empresa de abastecimento de Guarulhos, a Sabesp voltou a diminuir a vazão. O problema é que faz isso sem avisar a prefeitura. E precisa avisar bem antes, tipo, sei lá, 1 mês, 2 meses, para que a gente possa fazer a readequação do sistema. Eu não consigo reverter o sistema da noite para o dia. Então a população guarulhense é afetada e drasticamente, ficando a chegar a quase 3 dias sem água. Para a Vera, receber informações claras sobre quando e quanto tempo vai ficar sem água tem sido fundamental. É importante, porque a gente vê se pega desprevenida e avisando a gente previne, né? Já enche os baldes, os tambor, né? E não avisar fica difícil, né? Pois é, embora a Sabesp informe que já resolveu o problema no sistema que fornece a água na região visitada pela reportagem, segundo moradores e a prefeitura, o abastecimento ainda não foi normalizado. Depois de muito tempo, o paulistano finalmente usou o guarda-chuva. Desde ontem, chove aqui na capital paulista e o maior volume acumulado de chuva foi registrado na Zona Leste. Até o final da noite de hoje, há possibilidade de chuva forte na região metropolitana, mas será que essa chuva continua? Vamos à previsão com Luciana Magalhães. A quarta-feira será de chuva na maior parte do país. Áreas de instabilidade provocam pancadas de chuva, principalmente no período da tarde, em todo o norte e centro-oeste do Brasil. Já no sul e sudeste, o avanço de uma frente fria aumenta o risco de chuva forte. Tempo firme e seco apenas nas áreas que vão do Rio Grande do Sul ao sul do Paraná, no norte de Minas e Espírito Santo e também no interior do Nordeste. Amanhã faz frio em Curitiba e a máxima não passa dos 23 graus. Já em Manaus, calorão de 36.
Em São Paulo, o calor diminui e chove várias vezes ao longo do dia, desde o sul até o nordeste do estado. Há risco de temporal, inclusive, sobre o sistema Cantareira. No centro-oeste, máxima de 34 em Araçatuba. No norte paulista, a chuva só deve chegar à tarde. Máxima de 32 graus em Barretos. E no litoral, temperatura amena com máxima de 25 graus. Amanhã na capital chove o dia todo e a máxima não deve passar dos 23. E a quinta e a sexta-feira terão pancadas de chuva à tarde e à noite. A máxima sobe para os 28 e os 31 graus. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá! E a chuva forte que atingiu São Paulo ontem interrompeu a sequência de quedas no nível do sistema Cantareira. Após marcar 38 dias de queda, nesta terça-feira o Cantareira opera com 11,9% de sua capacidade. O mesmo índice de ontem. No entanto, o nível do manancial não sobe há 202 dias. O Cantareira abastece 6,5 milhões de consumidores da Grande São Paulo. Ontem, o governador do estado, Geraldo Alckmin, afirmou que não adianta chover em São Paulo. Segundo ele, para que o volume do sistema aumente, o ideal é que chova em Minas Gerais. Segundo a Sabesp, o mês passado foi o mais seco dos últimos 12 anos no sistema Cantareira. E a chuva não chegou com a mesma intensidade na região das represas do sistema Alto Tietê, que teve nova queda. O nível dos reservatórios foi de 8,8% para 8,7%. O Alto Tietê é o segundo maior sistema de abastecimento de água do estado, formado por 5 reservatórios localizados entre os municípios de Suzano e Salesópolis. Ele é responsável pelo abastecimento de mais de 4 milhões de pessoas na Grande São Paulo. Já no sistema Guarapiranga, a chuva sequer molhou o solo. A Sabesp não registrou precipitações nas represas e o nível caiu, indo de 38,4% para 37,9%. Dados divulgados pelo Ministério da Saúde indicam que no último ano o número de mortes por causa da dengue diminuiu 41%. Mas 117 municípios brasileiros ainda correm risco de epidemia da doença. Ao todo, são 533 cidades brasileiras em situação de alerta para a dengue. Entre elas, 10 capitais: Porto Alegre, Vitória, Cuiabá, Maceió, Natal, Recife, São Luís, Aracaju, Belém e Porto Velho. O número de casos registrados até agora é 6 vezes maior do que o total que apresenta sintomas parecidos com os da dengue. Últimas 6 semanas, até o dia 25 de outubro, 824 casos da doença tinham sido registrados pelo governo brasileiro, a maioria no Amapá e na Bahia. José Dirceu vai cumprir o restante da pena em prisão domiciliar. Condenado a quase 8 anos de prisão por corrupção ativa no julgamento do mensalão petista, o ex-ministro da Casa Civil assinou hoje um termo na Vara de Execuções Penais do Distrito Federal para obtenção da progressão do regime. Dirceu foi preso em novembro do ano passado. Em junho, obteve o aval para trabalhar fora do presídio. Dirceu trabalha na biblioteca de um escritório de advocacia em Brasília. Por isso, teve dias da pena abonados. Outros condenados no processo, como José Genuíno e Delúbio Soares, já cumprem prisão domiciliar. João Paulo Cunha já pediu benefício ao STF. Citado na Operação Lava Jato, Sérgio Machado, presidente da Transpetro, subsidiária da Petrobras, do setor de logística, se licencia do cargo. Ele vai ficar afastado por 31 dias. Deflagrada em março, a operação da Polícia Federal descobriu um esquema bilionário de desvio de dinheiro da estatal, no qual estavam envolvidos o diretor de abastecimento, Paulo Roberto Costa, e o doleiro Alberto Youssef. Sérgio Machado foi citado em um depoimento de Costa à Justiça como uma das pessoas que participavam do esquema. Na delação premiada, Paulo Roberto disse ter recebido R$500 mil do presidente da Transpetro. Sérgio Machado afirma que é vítima de imputações caluniosas feitas por Paulo Roberto Costa. Segundo Machado, os relatos do ex-diretor da Justiça em delação premiada são levianos e absurdos.
O senador Aécio Neves, do PSDB, volta ao Congresso Nacional depois da acirrada campanha eleitoral. Foi o primeiro ato público do tucano desde o resultado do segundo turno das eleições. Aécio passou os últimos dias descansando numa cidade do interior de Minas Gerais. Hoje, ao chegar no Congresso, Aécio foi recebido por um grupo de simpatizantes. Não podia esperar uma recepção tão forte, tão marcante. Com a promessa de ser o principal líder da oposição em Brasília, Aécio disse que não pretende dialogar com o governo federal se não houver mudanças na postura da presidente Dilma Rousseff e do PT. Eu chego hoje ao Congresso Nacional para exercer o papel que me foi delegado por grande maioria da população brasileira, por 51 milhões de brasileiros. Vou ser oposição sem adjetivos. Se quiserem dialogar, apresentem propostas que interessem aos brasileiros. Questionado sobre as manifestações em favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff, Aécio disse que os atos políticos não têm o seu apoio e são condenados pelo PSDB, especialmente os que defendem intervenção militar no país. Eu respeito a democracia permanentemente e qualquer utilização dessas manifestações no sentido de qualquer tipo de retrocesso à democracia terá a nossa mais veemente oposição. Eu fui o candidato das liberdades, da democracia, do respeito. Aqueles que agem de forma autoritária e truculenta estão no outro campo político, não estão no nosso campo político. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann Pinto. Vi aí na imagem do Aécio no Congresso, lá atrás, um papagaio de pirata, o deputado Carlos Sampaio, que deu um tiro na pata do tucano ao apresentar ao Tribunal Superior Eleitoral um pedido de verificação na votação, sem apresentar nenhum fato concreto. Primeiro, João Noronha, o corregedor, reagiu de forma violenta e veemente. Depois, Rodrigo Janot, procurador-geral eleitoral, disse que também aquilo era de uma grande temeridade. Concordo com os dois, mas eu acho que no caso do Noronha ele deu uma extrapolada. Acho, aliás, que o pedido de Sampaio tem o pior defeito de reafirmar na população um mito, uma mentira, de que a justiça eleitoral no Brasil está acima de erros. É uma justiça feita por homens, não é a justiça divina. E tudo que é humano pressupõe erro. Aliás, a história da justiça eleitoral não é assim absolutamente limpa, sem mácula. Eu não estou falando aqui da República Velha, com os votos a bico de pena, nem estou falando do roubo de urnas e tal. Eu estou falando em apuração, não em apuração, mas em contagem de votos eletrônica. O escândalo da Proconsult no Rio, em 82, quando se tentou roubar a eleição de Leonel Brizola e dar a vitória a Moreira Franco, ministro de Dilma. Não conseguiram, mas depois, quando enfrentou Lula para ir ao segundo turno contra Collor, Brizola se queixou de que foi roubado. Foi como houve agora. Ele vinha na frente o tempo todo e na última hora o Lula deu uma virada por pouco. Isso nunca foi provado, mas Brizola morreu convencido de que não dá para confiar nesse negócio de urna eletrônica. Eu não sei se ele não tinha razão não, viu? Agora, infalível justiça eleitoral não é, né? Pois é, quinta-feira eu volto direto ao assunto. Até lá! Superior Tribunal de Justiça decide paralisar a ação penal contra o ex-senador Demóstenes Torres, que tramitava no Tribunal de Justiça de Goiás. A decisão é do ministro Sebastião Reis Júnior. No processo, Demóstenes é acusado de corrupção passiva e advocacia administrativa em favor do bicheiro Carlinhos Cachoeira. A ligação entre os dois levou o plenário do Senado a cassar o mandato de Demóstenes em 2012, sob a suspeita de que o então senador usava o cargo para ajudar os negócios do bicheiro. Na decisão liminar, Sebastião Reis Júnior viu indícios de ilegalidade nas interceptações telefônicas que deram fundamento à acusação contra Demóstenes. Estados Unidos realizam eleições legislativas. No pleito está em jogo o controle do Congresso. Os americanos vão eleger 36 governadores, toda a Câmara dos Deputados e 1/3 do Senado.
As pesquisas indicam que os republicanos devem aumentar seu controle no Congresso, mas a batalha pode se prolongar até janeiro, porque alguns estados têm vários candidatos ao Senado e exigem maioria absoluta, então pode haver segundo turno. Um sucesso dos republicanos vai complicar ainda mais o governo do democrata Barack Obama, cuja popularidade está em baixa. Hoje, o índice de aprovação do presidente é de apenas 41%. O voto não é obrigatório nos Estados Unidos. Além de eleger congressistas e governadores, a população opina sobre 125 propostas de leis sobre diversos temas em vários estados. Uma das consultas mais polêmicas é sobre a legalização da maconha no Alasca, no Oregon e no Distrito de Colômbia, onde está a capital, Washington. Petrobras recebe aval do ministro Guido Mantega para reajuste da gasolina. A informação foi divulgada agora há pouco no site do jornal Folha de São Paulo. De acordo com o jornal, o valor do reajuste ainda não foi definido. Hoje, o conselho da empresa esteve reunido e a presidente da Petrobras, Graça Foster, teria apresentado um índice de reajuste de 8%. O preço da gasolina não sobe desde novembro do ano passado. Após registrar alta em julho e agosto, produção industrial cai 0,2% em setembro na comparação com o mês anterior. Segundo o IBGE, a indústria de alimentos puxou para baixo o resultado geral. Impactada pela forte estiagem que atinge o Sudeste, a produção do setor de alimentos recuou 4,1% em setembro. No ano, a produção da indústria acumula queda de 2,9%. Operação da Polícia Civil no ABC Paulista prende 3 quadrilhas que agiam juntas em roubos e desmanches de caminhões em São Paulo e no Paraná. As peças e os veículos eram vendidos para empresas de todo o país. A organização criminosa chegava a movimentar 15 milhões de reais por mês. Em 5 meses de investigação, a Polícia Civil identificou 50 suspeitos. Eles fariam parte do bando especializado em roubos de carretas. Os veículos roubados eram desmontados e as peças vendidas para empresas que faziam manutenção em caminhões. De acordo com o delegado responsável pela operação, os criminosos movimentavam até 15 milhões de reais por mês. 34 pessoas, entre elas 7 mulheres, foram presas nesta terça-feira. Magno dos Santos, acusado de ser o líder do grupo, está foragido. Ele tem 2 nomes. Ele tem o nome dele de batismo, em que ele tem passagem criminal. Além disso, ele tem um outro nome clandestino que ele utiliza. Nesses 2 nomes, ele tem RG, CPF e declara imposto de renda mensalmente. Ele é o líder absoluto da quadrilha, tem todos os receptadores na mão. Além dele ser o líder absoluto da quadrilha, ele ainda tem ele desce até a ponta da linha para ir para a pista, junto com os ladrões dele, desligar rastreador de caminhão e coordenar toda a atividade. 300 policiais civis participaram da operação Não Pare na Pista, que recuperou também veículos e até uma empilhadeira, que era usada em um dos desmanches. Eram 3 quadrilhas que agiam nas estradas de São Paulo e também do Paraná. Segundo a polícia, eles roubavam por semana 4 caminhões de grande porte que estavam parados no acostamento. Até confirmarem que o veículo não tinha rastreador, eles mantinham os motoristas como reféns em cativeiros. Nesta gravação telefônica, um dos bandidos fala com o motorista sequestrado. Esse caminhão tem quanto rastreador? Não, só localizador. Ah, suave. Deixa eu falar pro senhor. O senhor tem dinheiro? Eu tenho, um pouquinho. Tá bom, então. E pode ficar tranquilo, então, que o menino vai ficar com o fio aí só um pouquinho aí, tá bom? Ok, então. O delegado espera que agora os roubos de caminhões caiam em até 70% na região. Cada carreta, no valor de cerca de R$500 mil, depois de cortada, rende até R$25 mil para os criminosos. As cargas também eram vendidas. Amanhã a operação vai continuar. Os trabalhos não foram encerrados. A organização criminosa, comandada pelo Magnum, tinha uma agenda de receptadores de cargas de pneus, tecidos, combustíveis, que todos vão ser investigados também. Justiça nega pedido e goleiro Bruno não poderá voltar a jogar futebol. A defesa do ex-atleta, que pediu a revisão da pena, também solicitou à Justiça que Bruno pudesse sair para jogar no Montes Claros Futebol Clube. O juiz que cuidou do caso afirmou que Bruno cumpre regime fechado e não tem direito ao trabalho fora da cadeia.
Bruno foi condenado a mais de 22 anos de prisão pela morte da ex-amante Elisa Samúdio. Desde junho, ele cumpre pena na penitenciária de segurança máxima Francisco de Sá, no norte de Minas Gerais. Prefeitura inaugura a primeira ciclovia sobre ponte em São Paulo. A faixa exclusiva para bicicletas vai funcionar na ponte da Casa Verde, na Zona Norte. Veja na videoreportagem de Renata Falzoni e Felipe Meirelles. Pontes e viadutos da capital são importantes elos de conexão para os que se locomovem em veículos a motor. No entanto, devido à forma como foram projetadas, essas mesmas infraestruturas são inacessíveis e perigosas aos que vão a pé ou de bicicleta. O maior obstáculo é a travessia dos acessos às pontes, que são em curva. Os motoristas são compelidos a altas velocidades. Essa é a primeira lombofaixa da cidade de São Paulo sobre uma alça de acesso. No caso da Casa Verde, sai da marginal do Rio Tietê em direção à ponte de mesmo nome. No entanto, os motoristas ainda devem se habituar a garantir o direito de passagem a pedestres e ciclistas. E a lombofaixa, ela serve para você ampliar, proporcionando numa elevação a travessia mais segura de pedestre e aqui no caso de bicicleta também. O piso azul, ele é uma demarcação que é utilizada pela regulamentação do CONTRAN quando eu quero demarcar uma área específica para pedestre. E o vermelho para bicicleta. No primeiro dia, agentes da CET garantiram a segurança. Agora ficou bom, porque antigamente era complicado. Passava por baixo correndo ou por cima correndo. Agora dá pra atravessar andando, normal. Antes era um perigo total. A gente passava tirando fininha de carro, o carro xingando, a gente achando que tava certo, o carro achando que tava certo. A tinta escorrega pra caramba, eu ando de tênis o dia todo. O que o senhor tá achando dessa lombada na frente? Tá atrapalhando um pouquinho, viu? Que lombada, que eu nem vi ainda. Isso é uma palhaçada. Essa lombada não foi muito interessante não, que infelizmente os caras não vão respeitar. A ciclovia deve ter vindo para ajudar bastante. Acredito também para os motoristas aprenderem a respeitar o próximo. O respeito é um direito previsto no artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro, em vigor desde janeiro de 1998. A prioridade é dos pedestres e dos não motorizados, sobretudo por estarem atravessando na faixa a eles destinada. Artigo 70. E agora as notícias do esporte com Stella Gontijo e Celso Cardoso. Liga dos Campeões da Europa, a bola rolou hoje pela principal competição de clubes do mundo. E amanhã tem mais, Celso Cardoso. Verdade, Stella, a bola rolou e continua rolando. Os jogos estão nos minutos finais e hoje não tivemos nenhum gol brasileiro por enquanto. Destaque para a vitória parcial do Real Madrid sobre o Liverpool por 1-0, o grande clássico da rodada de hoje. Bom, e amanhã também teremos clássicos importantes, fechando a rodada da fase de grupos. Ajax e Barcelona se enfrentam amanhã no Amsterdã Arena pela quarta rodada do Grupo F da Liga dos Campeões. O confronto representa o duelo de dois representantes do chamado futebol total na Europa, onde o time joga sempre buscando o ataque. Mas isso não é motivo para colocar medo no técnico holandês Frank de Boer. É sempre preciso respeitar o adversário, não importa quem ele é. Ter medo não é bom, mas sentir respeito, sim. Eu quero ver paixão na minha equipe, confiança. Quero ver eles demonstrando qualidades como indivíduos e como equipe, o que é o mais importante. Na última partida entre Ajax e Barcelona, o clube azul e grená venceu por 3-1 no Camp Nou. Acho que não teremos um jogo como aquele no nosso próprio território. Com a ajuda da nossa torcida, sei que jogaremos bem desde o início. Já pelo Grupo E, o Manchester City recebe em casa o CSKA. Na última partida entre os dois times, aconteceu um empate em 2-2, responsável por deixar tanto os ingleses quanto os russos fora das primeiras colocações na chave. O nosso objetivo é sempre tentar ganhar a Liga dos Campeões. Devemos colocar em mente que somos capazes de fazer isso. Temos um bom plantel, mas sei que existem 5 ou 6 esquadrões melhores ou no mesmo nível que o nosso. Mas com uma mentalidade vencedora e uma mente ambiciosa, devemos sempre pensar que podemos conseguir e temos tempo para isso.
Bayern de Munique e Roma fazem o outro confronto desse grupo, que é liderado pelos bávaros. Em Israel, o clássico realizado em Tel Aviv foi interrompido por causa de uma briga generalizada. A confusão aconteceu na partida entre Maccabi e Hapoel. Um torcedor do Hapoel invadiu o campo para agredir o meio-campista Zahav, que já jogou pelo clube e provocou a ex-torcida ao marcar o gol de empate do rival. O jogador revidou as agressões e foi expulso pelo árbitro do jogo. Ele ainda tentou fazer os companheiros abandonarem a partida, mas não teve sucesso. Instantes depois, outros torcedores invadiram o campo e a confusão se tornou generalizada. O árbitro então encerrou a partida antes do término do tempo regulamentar. 12 torcedores foram presos por causa da confusão. Péssimo exemplo. E a Copa Sul-Americana, o São Paulo já está no Equador, onde briga por um lugar nas semifinais. A equipe enfrenta o Emelec amanhã e se classifica mesmo com uma derrota, desde que por apenas um gol de diferença. Além da força do adversário, o cansaço é um problema que incomoda os são paulinos. Depois de quase 15 horas de viagem, o São Paulo desembarcou nesta madrugada em Guayaquil, no Equador, onde enfrenta o Emelec na quarta-feira pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. Mas antes de passar pela equipe equatoriana, o elenco tricolor vai precisar superar o cansaço. Acho que eu nem lembro a hora que nós saímos do CT, mas foi desgastante, mas isso aí faz parte. Agora é aproveitar e descansar, porque amanhã nós teremos um dia para recuperar todo esse cansaço. Você acha que pode pesar esse cansaço? Acho que temos que descansar e sabendo que isso pode atrapalhar ou não, mas nós vamos fazer de tudo para que isso não atrapalhe. Bom, como vimos aí, 15 horas de voo, chegaram cansados, mas tiveram um dia para descansar. Você acha que isso pode afetar o desempenho do time, Celso? Sinceramente, tem o cansaço da viagem, mas depois, claro, até a hora do jogo, já houve tempo de recuperação, são jogadores preparados, evidentemente. E o São Paulo é favorito, conseguiu um belo resultado aqui. A vantagem poderia ser até maior, mas enfim, 2 gols de diferença, podendo perder por diferença de um gol, acho que a vida são paulina é tranquila. Deve carimbar o passaporte para a semifinal amanhã, jogando em Guayaquil. E para o Corinthians, jogo só no fim de semana. E nesta pausa, coisa rara no calendário do futebol brasileiro, é hora de refletir e trabalhar em busca de uma vaga na próxima edição da Libertadores da América. O time corintiano está fora do G4 e a concorrência por um lugar no torneio sul-americano segue acirrada. Domingo, o Corinthians tem clássico contra o Santos, mas por aqui o assunto continua sendo o gol de Bruno Henrique no último minuto da partida contra o Coritiba no final de semana. Aliás, o primeiro dele com a camisa do Timão. O meu gol foi, acho que no momento ali, né, do último lance, eu nunca tinha feito um gol de cabeça, né, então foi uma coisa nova para mim, fiquei muito feliz de ter feito meu primeiro gol pelo Corinthians. Fácil comemorar? É, facinho, né, é mais fácil do que fazer o gol. Restando 6 jogos para o término do Campeonato Brasileiro, o volante corintiano evita fazer contas para a equipe garantir a tão sonhada vaga da Libertadores. A gente sabe que rodada a rodada você pode ganhar e ir para segundo ou terceiro, e você empata ou perde, você vai para sétimo. Então, faltam 6 jogos ainda, a gente tem totais condições de classificar, então acho que daqui para frente, cada rodada será muito decisiva, né? Se a ordem é pensar jogo a jogo, o Timão está focado em vencer o clássico do próximo final de semana contra o Santos na Arena em Itaquera. E para esta partida, a boa notícia fica por conta da volta de Guerreiro, que tem retorno assegurado no ataque corintiano. Os jogadores também que entraram bem também, mas eu acho que a volta do Guerreiro, do Fábio também vai somar, acho que a equipe volta mais fortalecida. Sem dúvida, o Guerreiro é hoje o principal jogador do Corinthians. Faz diferença, sim. Celso, muito obrigada. Uma boa noite. Até amanhã. E é com você, Gabriel. Quem estiver com alguma dívida vai poder renegociar suas contas no Feirão Limpa Nome, que começou hoje em São Paulo. Dentre as empresas participantes estão instituições financeiras, companhias de energia elétrica e operadoras de celular. De acordo com a Serasa, as empresas vão oferecer descontos e condições de pagamento especiais para os devedores. Em edições anteriores, os descontos chegaram a 95%. Nesta edição, o evento ainda conta com palestras gratuitas sobre educação financeira. A feira termina no sábado, mas também será possível renegociar pela versão online no site do Serasa Consumidor, que vai até o dia 14.
Justiça da Itália publica decisão que negou o pedido do governo brasileiro para extraditar o ex-diretor do Banco do Brasil, Henrique Pizzolatto, condenado no processo do mensalão petista. O Brasil tem agora 15 dias para recorrer e tentar levar o caso à Corte de Cassação de Roma, última instância para decidir sobre o caso. Segundo a justiça italiana, as mortes, aliás, de 2 presos no complexo da Papuda inviabilizaram a extradição de Pizzolatto. A Papuda foi um dos 3 presídios apresentados pelo governo brasileiro para Pizzolatto cumprir a pena. Ele foi condenado a 12 anos e 7 meses de prisão por corrupção, peculato e lavagem de dinheiro. Na decisão divulgada hoje, a Corte de Apelação de Bolonha afirma que o Brasil não apresentou garantias suficientes dos direitos fundamentais de Pizzolatto diante do fenômeno alarmante da falta de segurança e de ordem nas penitenciárias brasileiras. A seguir, jovem iraniana que foi presa por querer assistir a uma partida de vôlei entra em greve de fome pela 2ª vez. Iraque comemora data sagrada. Muçulmanos xiitas celebram o dia da Ashura com medo de ataques do Estado Islâmico. Governador Geraldo Alckmin determina a abertura de processo administrativo para apurar se houve irregularidade em viagem de policiais aos Estados Unidos, bancada pela Motorola. De acordo com a reportagem do jornal Folha de São Paulo, a multinacional patrocinou ao menos parte da viagem da cúpula da PM à Flórida na semana passada. Um delegado da Polícia Civil também participou da comitiva que esteve numa feira de segurança em Orlando a convite da empresa. O Ministério Público avalia que, em tese, o convite não poderia ser aceito porque partiu de empresa que tem interesses e mantém negócios com a polícia. A Motorola é responsável pelo sistema de radiocomunicação das polícias civil e militar de São Paulo. Para a Alckmin, viagens de servidores a trabalho ou estudo devem ser pagas pelo governo. De acordo com a reportagem da Folha, a Motorola não quis informar quais despesas bancou, quanto gastou e nem a lista de policiais que viajou. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Saúde é um dos problemas imensos do nosso país e, por isso mesmo, desafio e tanto para a presidente reeleita Dilma Rousseff, para falar das ações imprescindíveis para a garantia do atendimento a todos. Recebemos hoje o médico João Ladislau Rosa, presidente do Conselho Regional de Medicina de São Paulo, o CREMESP. Muito obrigado, doutor João. E eu começo, doutor João, exatamente com as promessas de campanha que não foram poucas. Tudo para a garantia de uma saúde pública mais eficiente. Qual deve ser o ponto de partida? O ponto de partida para um governo atender a população é o que nós chamamos de acesso. Garantir o acesso aos serviços de saúde para todos os cidadãos brasileiros. O SUS cumpriu com um papel muito importante em igualar os cidadãos. Todo brasileiro hoje tem direito à saúde. Antes do SUS tinha 2 categorias, quem tinha carteira assinada e quem não tinha. Hoje todo cidadão tem este direito. E o acesso deve centrar na atenção básica, nas ações primárias de saúde. Então a rede básica de saúde necessita, primeiro, ser ampliada, modernizada. Os profissionais são insuficientes, nós sabemos disso, não só médicos, como outros profissionais. Então, é necessário um investimento muito grande na saúde pública, na atenção básica de saúde. O senhor tocou agora num ponto extremamente sensível, que é o investimento. Investimento pressupõe dinheiro. E a verba para a saúde no nosso país, desde o ano 2000, quando houve aquela PEC que previa aumentos, reajustes automáticos com referência no crescimento do PIB. Nós estamos com aquele tal do PIBinho, o PIB pífio. O que adianta um reajuste automático em cima de quase zero? Aí a minha indagação. O senhor acredita que as promessas de campanha possam ser cumpridas quando se precisa de tanto investimento como aqueles básicos que o senhor acabou de arrolar?
O problema do financiamento da atenção à saúde no Brasil, ele é seríssimo. Hoje, em torno de 200 bilhões de reais é investido em saúde. 100 bilhões para 50 milhões de privilegiados que têm planos de saúde particular, que usam da iniciativa privada para o seu atendimento. E 100 bilhões para os outros 150 milhões de brasileiros que usam o serviço público, utilizam o serviço público. Então, existe uma diferença muito grande. A quantidade, o governo federal investe 3,5% a 4% do orçamento bruto da nação em saúde. Nós entendemos que é necessário aumentar isto e muito. Os municípios já investem de 12% a 15%, alguns municípios como São Paulo chega a 18% do seu orçamento, o Estado tem a sua parcela, mas a União fica com uma parcela muito pequena. Nós entendemos que se ampliar esta parcela para 10% do orçamento bruto, nós teremos um grande acréscimo. De onde pode sair esse dinheiro? Um passe de mágica? Veja, isto é a arte dos políticos, eles vão ter que procurar. Nós entendemos que se a saúde é prioritária, e o povo brasileiro disse isso nesta última campanha, a primeira preocupação de todo brasileiro é a saúde, e era saúde, segurança e educação, eram as grandes preocupações. Então, se é prioritária, não é mágica, eu acho que é a arte da vontade política. Vontade Se política. houve a promessa, a presidente reeleita sinalizou um compromisso. Isso. E nós temos no Congresso hoje um projeto de iniciativa popular que prevê que 10% do orçamento bruto da União deve ser aplicado em saúde. Existe uma discussão muito grande. Aí já é uma decisão do Congresso. Do Congresso. É o Congresso. Porém, a decisão é do governo, é política. E deve-se, obviamente, que o governo buscar de onde retirar esse Agora, doutor João, recurso. Dá para falar em saúde no Brasil em todos os sentidos, no preventivo, no curativo, na reabilitação. Quando nós temos ainda uma condição tão precária de saneamento básico, um percentual muito elevado de brasileiros vive sem saneamento básico, sem recolhimento de lixo. Agora não quero nem falar da água. Vamos dizer que é pontual, tomara que chova e que melhore, mas sem água para lavar a mão, para higiene pessoal, dos alimentos. Só fica desanimado? Não, eu não desanimo, sempre fui um otimista. Historicamente, com a criação do SUS, ocorreram grandes avanços na área da saúde, isso nós sabemos. Pode dizer que é pontual aqui, mas hoje o Brasil tem um parque de transplante muito grande, tratamentos de alta complexidade que atende uma parcela grande da população. A própria atenção básica foi bastante ampliada, mas foi de maneira errática. E eu penso que, conjuntamente com isso, nós tivemos um desenvolvimento econômico. E este desenvolvimento econômico é que leva a essas melhorias de infraestrutura. Isto ocorre conjuntamente. Com mágica, num piscar de olhos, no estalar de dedos, as coisas não vão ocorrer. Então, eu acho que o que precisa é de planejamento, apontar aos focos de debilidade do sistema. Nós temos gargalos muito grandes, o acesso à atenção básica é um deles, o segundo é a atenção secundária. Hoje é mais fácil fazer um transplante do que operar uma hérnia. Bom, isso falando em fazer o transplante, operar a hérnia, e tem outra coisa também, o médico generalista, um antigo clínico geral. Cadê? Onde estão os médicos generalistas? Porque especialista de tudo, parece que nós temos, e dos bons clientes, pessoas da América Latina vêm fazer tratamento no Brasil. Confio na qualidade dos grandes especialistas que temos. Mas e os médicos de clínica geral, Brasil afora? Nem falo das capitais, onde o senhor diz que o SUS até que funciona, mas e onde ele não chega adequadamente? Houve a necessidade de importação de profissionais, porque os brasileiros também não estavam com a disponibilidade, entendendo que um sacrifício até pessoal, de vou lá para o fundão, né? Houve isso também. De não querer. Então, houve a necessidade de importar, e esse programa Mais Médicos. E o senhor acha que tem que haver a ampliação
do Mais Médicos, inclusive para paramédicos? Não, eu não acho que deva haver uma ampliação do Mais Médicos. O programa está aí, é uma lei, já está cumprindo com a sua função, mas eu acho que a política deve ser desenvolvida com os profissionais de saúde brasileiros. Não existe nada contra trazer médicos do exterior, desde que eles venham formados no exterior, desde que façam o exame de revalidação do diploma, dos seus conhecimentos, uma adequação às necessidades de saúde dos brasileiros, o que não foi feito no Mais Médicos. Essa é a nossa grande crítica. O Brasil hoje tem 2 médicos para cada 1.000 habitantes. Se houver uma política de valorização desses profissionais, que é o que a gente espera do governo com uma carreira, esses médicos possivelmente vão até esses lugares de difícil provimento. Mas o médico, como qualquer profissional, ele procura um lugar de conforto. É muito difícil as pessoas quererem ir morar na periferia, em locais pobres. Ninguém quer isso. Todo mundo, qualquer pessoa, quer morar num lugar economicamente desenvolvido, com recursos. É muito difícil fixar alguém numa... Não, obrigar realmente não pode. Tem que haver estímulo, motivação para isso. Uma política pública que estimule, que valorize esse profissional. Eu, como clínico geral que sou, eu sei o quanto esta área foi desvalorizada nos últimos anos. Os especialistas... E as faculdades, a reforma dos currículos para privilegiar a clínica geral? Isso é uma necessidade, porém não é o que ocorre. A universidade hoje é extremamente elitista e para ter um nível de comparação, o Hospital das Clínicas tem 150 vagas de residência para cardiologia e 10 para medicina da família. Então, não existe interesse, não existe estímulo, não existe esta preocupação no meio acadêmico hoje. Também talvez seja menos rentável, para o profissional que está de olho no futuro, na construção de uma carreira. Complicado, hein, doutor? Difícil. Difícil, desafio e tanto. Muito obrigada por seus esclarecimentos. Uma boa noite. Boa noite, eu agradeço o convite. Estela. Por 4-2, Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo cassa o mandato do prefeito de Taubaté, José Bernardo Ortiz Júnior, do PSDB. A promotoria acusa o prefeito de irregularidades na Fundação para o Desenvolvimento da Educação, braço da Secretaria de Estado da Educação. De acordo com o Ministério Público, Ortiz Júnior e o pai Bernardo Ortiz teriam fraudado as licitações da compra de mochilas na FDE, presidida por Bernardo para financiar a campanha do Tucano à prefeitura. Ele nega as acusações. O prefeito pode recorrer no cargo. Em nota, Ortiz Júnior disse que respeita a justiça, mas não concorda com a decisão. Ele destacou que foi absolvido da acusação de fraude 2 vezes pelo Tribunal de Contas do Estado, pela Corregedoria e pela Justiça Criminal. União Europeia reduz as projeções de crescimento para o bloco e para a zona do euro. A comissão, que é o braço executivo da União Europeia, acredita que a zona do euro vai precisar de mais um ano para conseguir um nível pelo menos modesto de crescimento econômico. A previsão para a zona do euro caiu de 1,2% para 0,8% neste ano. Em toda a União Europeia, a redução foi de 1,6% para 1,3%. As projeções de crescimento foram puxadas para baixo pelos cortes em países como Alemanha, Itália e França. A economia do país germânico, a maior do bloco, deve ficar estacionada até o final do ano e acelerar lentamente em 2015. Itaú Unibanco tem lucro de 5 bilhões e 400 milhões de reais no terceiro trimestre do ano. Este valor foi 35,3% superior ao registrado no mesmo período de 2013. Em relação ao trimestre anterior, o avanço foi de 10,3%. Alerta máximo no Iraque em dia sagrado para os muçulmanos xiitas. A preocupação é com o terror do Estado Islâmico. Os muçulmanos xiitas celebraram o dia da Ashura. A data lembra o martírio de Hussein, neto do profeta Maomé. A segurança foi reforçada no Iraque por causa da ação do Estado Islâmico. O grupo terrorista sunita prega que os xiitas são infiéis que devem ser mortos.
Imagens muito fortes que teriam sido gravadas numa tribo iraquiana mostram as supostas vítimas de um massacre realizado há alguns dias pelo Estado Islâmico. Há relatos de que mais de 300 pessoas foram executadas porque teriam colaborado com a coalizão internacional que combate o grupo. Na Arábia Saudita, 3 homens encapuzados abriram fogo contra fiéis que deixavam uma mesquita no fim da cerimônia do dia da Ashura. Pelo menos 5 pessoas morreram. O tiroteio aconteceu numa cidade de maioria xiita. Entra em greve de fome pela segunda vez a jovem iraniana que foi presa em junho por querer assistir a uma partida de vôlei de time masculino em Teherã junto com um grupo de mulheres. Yontie Ghavami, de 25 anos, também tem cidadania britânica e é formada em Direito em Londres. Ela foi condenada a 1 ano de prisão e já havia feito greve de fome de 2 semanas em outubro. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. Essas foram nossas principais notícias. Condenado no mensalão petista, José Dirceu começa a cumprir o restante da pena em casa. Na volta ao Senado, Aécio diz que não pretende dialogar com o governo se Dilma não mudar a postura. A Justiça determina a prisão imediata de Gil Rugai, condenado por matar o pai e a madrasta em 2004. O Ministério Público denuncia a facção criminosa PCC por ligação com máfia italiana. A polícia paulista prende quadrilha especializada em roubo e desmanche de caminhões. E em São Paulo, chuva forte evita queda no nível do sistema Cantareira. E a edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site tvgazeta.com.br/Jornal da Gazeta. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Excelente noite para você. E nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma boa noite e até lá. Fafi Siqueira encara as perguntas de carpinejarem a máquina. Hoje, 11h30 da noite.